Vamos. Pessoas, eu vou tirar meu vídeo aqui porque ele tá horrível. Pedir desculpa aí, ficar sem vídeo a apresentação. Eu não tô usando meu computador, eu tô usando outros computadores, né? E aí fica meio ruim e eu não consigo nem ver. Para a próxima aula, provavelmente eu já uso o meu computador e tenho certeza que vai dar mais certo aí, tá bom? Então, acredito que depois eu possa melhorar um pouco. Aqui na faculdade há um problema muito sério para a gravação. Ela é muito barulhenta, mas a gente vai se entendendo aqui, tá bom? Na verdade, essa aula de hoje seria uma aula meio de apresentação, até para vocês me conhecerem, também adicionar no grupo, a gente começar a pensar como que vai ser feito os processos, né? Porque, como vocês viram, acho que até o Flávio deve ter falado com todos, né? É uma aula que ela mudou um pouco a rotina, né? Porque é uma aula que é online, né? Que a gente vai fazer ela de certa forma online. Mas é um online que, assim, a ideia é tentar respeitar um pouco o aluno, no sentido das necessidades do aluno, de que às vezes não consegue estar online, ao vivo, naquele momento. Mas tem que fazer essa aula em algum momento. Então, às vezes você está lá no sábado, não consegue exatamente entrar naquele horário, ver o vídeo. Se quiser entrar um pouco depois, tranquilo. Mas tem atividades, por exemplo, e tem lista de chamada, e tem questões para ser feitas toda semana, por exemplo, né? Então, alguns dias não tem como fugir, assim, não tem como esquecer, né? Não vou fazer nada, então eu volto daqui a um mês e faço. Não. As atividades são semanais, as listas são semanais, então tem uma correria. E precisa ter uma atenção a esses detalhes, né? A questão do envio. Então é uma aula que parece que não, mas ela exige muito da gente como aluno, né? Vai exigir muito de vocês nessa questão de atenção, né? De participação, principalmente. Acho que é importante, essa parte é uma parte muito importante no curso. É claro que vai ter algumas aulas que elas são presenciais mesmo na faculdade. Por exemplo, aulas que têm atividade, P1, P2, P3. Essas aulas são aulas que são presenciais, não tem muito como fugir. Né? Então são dias que a gente estará na faculdade, que seja para fazer uma prova, que seja para fazer um exame, que seja a apresentação de um trabalho, né? Então alguns dias nós iremos aí, pelo menos 3, 4 dias já são garantidos aí. Então é um curso que nos exige muito, né? E é isso que a gente deixei essa aula pra gente conversar sobre, até para tentar tirar dúvida, o pessoal vir conversar, me apresentar. A gente precisa muito do Teams, muito. Quase tudo é pelo Teams, né? É uma forma de comunicação que é boa, a gente prefere essa forma de comunicação. Eu vou deixar outras formas de contato, mas ainda assim o Teams é sempre a primeira, assim, é onde eu respondo, né? Às vezes acontece algum problema, a gente pode verificar às vezes um e-mail, às vezes um envio dá um problema, não, dá um errinho ali, a gente envia um e-mail, alguma coisa assim. Mas a melhor forma ainda é pelo Teams, né? Porque eu acho que é a forma de comunicação que fica ali, todo mundo arquivado, todo mundo tem acesso, acho que é mais tranquilo. Inclusive a própria aula, vou enviar por lá, tanto, por exemplo, o link da videoaula, né, que vai ser, tipo, tá sendo feita assim, quanto os slides que eu usei para dar a aula. Então, por exemplo, eu tenho um slide aqui, né, eu vou passar os slides, esses slides eu mando lá também. Às vezes tem alguma coisa que o aluno prefere ver, às vezes é mais fácil para ver pelo slide, assim, para copiar um PDF, né, para copiar um texto. Assiste o vídeo, mas aí na hora de copiar o texto pega direto do slide. É uma forma, né? Que eu acho mais fácil aí pra gente fazer também. Os links também de atividade, sempre no final da aula, sempre também pelo próprio Teams, tá? É claro, alguém pode copiar, se alguém tiver alguma dificuldade de acesso, pode copiar os links e enviar por exemplo, num grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, sem problemas. Mas o ideal é acessar o Teams e ter esse acesso ao Teams, tá? Se alguém não tiver, ainda tem uma semaninha, semana que vem a gente começa, então
Na semana que vem tenta procurar até a semana que vem tenta procurar coordenador, tenta procurar secretaria, né? Acho que vocês vão acabar conversando com alguém aí, tá bom? Mas vamos lá. Opa, travou tudo aqui. Pera aí. Agora foi. Eu acho que só deu uma segurada, né? Então esse é meu nome, a gente vai começando aí, né? Aqui tem um breve currículo meu também, caso queiram pesquisar, né? Até para conhecer o professor, né? Estamos aí também. No final também deixo o meu Instagram, quiser me adicionar, é uma outra forma de comunicação. Como a gente não tem essa comunicação ao vivo o tempo todo, né? É uma outra forma de comunicação também, dá para vir conversar, tá bom? Inclusive, se às vezes precisa falar comigo pessoalmente, por algum motivo que seja, eu tô na faculdade de terça-feira. Então, de terça-feira à noite, eu fico na faculdade de Osasco, né, que é a de vocês. Eu fico de terça-feira. Às vezes precisar alguma coisa, eu normalmente uso a sala 210, B210, é um laboratório de inglês. Normalmente eu fico lá, vocês vão perceber conforme o curso for rolando que muitas aulas vão ser gravadas lá naquele laboratório mesmo, né? As aulas vão ser feitas de lá. Então, se precisar, eu tô na faculdade aí também, caso queiram. Às vezes alguma conversa que precisa ser ao vivo, né? Estou lá também. Eu dou aula pro curso de redes 3, é, mas tenho um tempo livre, às vezes, para conversar, tá bom? Mas minha sede não é a FATEC de Osasco, né? A FATEC de Osasco é uma que eu leciono, eu trabalho na verdade em Cotia, e minha sede é de Cotia. Então, outros dias, outras noites, às vezes, se eu demorar um pouco para responder uma mensagem, um e-mail, é porque eu tô em faculdade em outro horário, né? Então, às vezes, eu não consigo responder o tempo todo ali, fica um pouco corrido, tá bom? Mas, se precisar, estamos aí. Também sou professor da ETEC também, né? Não sei se eu comentei. Trabalho na ETEC há mais de 13 anos e da FATEC já vão fazer 2 anos. Então, tranquilo, estamos há um tempinho aí na instituição. Eu acho que uma coisa que a gente tem que se acostumar são as formas de estudar, né? A gente precisa melhorar nossas formas de estudar, ainda mais em cursos. Você está entrando aí num curso de ensino superior e que exige outras formas de estudar e novas formas de aprender. O curso superior, uma característica dele é a questão da forma de aprender que ela muda muito. Diferente daquele tipo de ensino mais tradicional, que, por exemplo, você vai a uma sala, você anota e você aprendeu. No ensino superior tem uma questão que o aluno tem que ter uma proatividade de ir atrás da informação. Muitas informações os professores não passam ela completamente, porque em parte o aluno tem que descobrir, o aluno tem que pesquisar, o aluno tem que ir atrás. Até porque nem toda informação serve a todos os alunos, né? Alguns alunos podem estar olhando um curso de inglês e falar, mas pra que eu vou estudar inglês, né? Odeio inglês, não quero trabalhar com inglês na minha vida. Enquanto outros entendem que é importante. Então, assim, o ensino superior ele tem que ser mais democrático, né? Então tem um curso para todos. Claro, todo mundo tem que fazer lá os créditos mínimos, né? Tem que passar de ano, né? Tem todas aquelas questões de nota. Mas também dá pra gente ir a mais disso. E esse a mais, hoje, a gente tem uma vastidão de formas de fazer, né? Desde livros, desde videoaulas, desde artigos que você pode ler, que podem te ajudar, né? Existe muita gente criando produto, por exemplo, para YouTube, para TikTok, ensinando inglês, e que são coisas às vezes valiosas, pessoas realmente boas, assim, que lecionam de graça ali, de uma forma bacana e, sabe, e que a gente na teoria tem acesso. É claro, só ter acesso não nos ensina nada, né? Não nos ensina inglês, não nos ensina a falar, né? O ter acesso não permite que você faça de verdade. Mas ter acesso é o começo para você ir atrás. Você precisa estudar, você precisa correr atrás, né? Você precisa, além de ter lá aquele canal do YouTube que eu sei que ensina inglês, eu preciso assistir os vídeos. E eu não é assistir um quando der, é uma constância. Por exemplo, aprender um idioma exige uma constância. E é uma constância muitas vezes permanente que você vai ter.
sabe? Eu tenho que estudar permanentemente, é claro. Já domino todas as regras, já não tenho essa dificuldade. Mas se eu ficar sem falar com ninguém durante 2, 3 anos, eu dou uma aula aí, eu não tenho mais aula de inglês, eu não falo com meus alunos, mudo minha rotina, é óbvio que eu vou esquecer. Então eu preciso treinar também de outras formas, que seja, por exemplo, vendo um vídeo em inglês, assistindo um filme, ouvindo um podcast quando eu estou no trânsito, né? São formas para facilitar isso para mim, tá? Nós temos também hoje diversas inteligências artificiais, né, que podem nos ajudar. Eu acho que as mais famosas estão aí, mas são várias, existem outras. E creio que todo mundo pode pesquisar uma aí e acabar uma que gosta mais, né? Aprende mais, é mais fácil. Mas a grande real é que muitas dessas inteligências artificiais, o fato de você utilizar elas já ajuda bastante, né? Mas claro, de novo, ter uma certa constância. E a gente está falando da constância, essa constância que é importante. Então você pode usar diversas ferramentas, desde que você utilize elas quase que diariamente. Quase que diariamente. Que seja 10, 20 minutos por dia, 10, 20 minutos por dia durante um ano, a gente está falando de 700 minutos por ano. Não, não, desculpe, é matemática. Peraí que eu sou ruim de matemática. A gente está falando de 7.000 minutos por ano. Imagina 7.000 minutos por ano, a gente está falando de 120 horas, 116 horas, né? Usei calculadora, tá? Só pra ter certeza, só pra ninguém achar que sei fazer conta. São quase 5 dias falando inglês em um ano. Quer dizer, é óbvio que você tá aprendendo algo. Pensa que quando uma pessoa vai morar fora, em 30 dias ela tá aprendendo também. Em 30 dias ela tá falando inglês. Porque ela precisa, porque ela tem que sobreviver lá. Você estudando com uma certa constância, você consegue, sei lá, 5 dias de estudo direto. Né? E se a gente conseguir fazer quantidade de minutos suficiente para ser 30 dias, você acha que vai chegar no final do ano e você não vai aprender? Né? Então, essa constância que ela é necessária e é sobre isso que a gente reflete muito. Inclusive as aulas de inglês mesmo, você precisa fazer no mesmo momento, você pode fazer um momento, pode fazer o outro momento, facilita talvez. Claro, uma das vantagens hoje da IA é a questão de ela estar disponível para você sempre, né? Diferente do professor que tem os horários, trabalha em várias escolas, né? Trabalha em ETEC, trabalha em particular, trabalha em FATEC. Quer dizer, não vou estar disponível, não tem como. Mesmo, vou pagar um professor particular, então. Mesmo assim, ele só estaria disponível para você naquele horário contratado, né? Porque é uma compra de serviço, né? Então ela tem um horário definido. Já uma IA, por exemplo, você consegue ter acesso a vários momentos com ela. Mas ainda assim, cabe a necessidade de a gente utilizá-la. Essa facilidade de acesso, essa facilidade de ter o produto, às vezes afeta alguns alunos no sentido de, sabendo que esse produto está lá, tipo uma IA, falar, tá lá, quando eu quiser eu aprendo. E a coisa vai sendo sempre jogada mais para frente, como se fosse assim, quando eu quiser eu vou aprender e eu vou aprender na hora. Não, daí você vai descobrir que quando você quiser você vai aprender e você não vai aprender na hora. Você não vai ter acesso a essas coisas na hora, né? É preciso ter essa cautela, principalmente, mas com o uso da IA, porque parece que ela sabe tudo, mas somos nós que temos que saber, né? Numa hora de uma entrevista, numa hora de um trabalho, dificilmente a gente vai ter acesso a essas ferramentas, né? Numa hora de querer viajar também, né? É algo que facilita. Eu sei que tem equipamentos que fazem isso, né? Que você fala, mas tem equipamento que faz isso, que vai lançar e que ele vai traduzir. Não é a mesma coisa. Não é. Não vai ser igual a uma pessoa. Primeiro, quando existir, provavelmente vão ser caros, né? São produtos que são de alta ponta tecnológica, quer dizer, a gente está falando de fone de ouvido normal hoje que custa mais de R$ 2.000. Imagina um que traduziria tudo, né? Um óculos. São produtos que vão ser elitistas, né? A gente está falando de produtos que podem talvez ajudar em algum momento, mas a gente não tem esse produto, né? Depois que a gente tiver esse produto, que ele estiver no mercado, que são 5 anos, que todo mundo se acostumou, a gente pode refletir sobre. Mas hoje, de verdade,
ainda precisa do currículo, ainda precisa ter isso escrito, ainda precisa saber. Né? E o conhecimento ainda é importante para vocês. É algo que não tira de vocês, de forma alguma. Tá? Então é isso que é importante. E aí a ideia do curso da FATEC é isso, é de dar esse conhecimento a vocês e também dar ferramentas para vocês irem atrás e aumentarem esse conhecimento. É claro, por exemplo, vai ter certificados, né? Vocês fazendo o curso aqui na FATEC, no final do curso vocês têm um certificado lá internacional, uma provinha que vocês têm que fazer, né? Chama TOEIC. Essa é uma provinha que vocês irão fazer e ela vai dar um certificado para vocês, ela vai certificar o nível de inglês de vocês. É uma tática muito boa para a gente ter no currículo, né? Para ter algo ali para provar, porque não é eu falar qual é o nível de vocês, né? Não é vocês falarem o nível de vocês no currículo. É um certificado internacional, famoso, reconhecido, que vai falar qual é o nível. Tá? E obviamente tudo isso gratuito, né? Mas precisa fazer os cursos, é claro. Então a gente tem aqui várias formas, né, que a gente pode aprender e trabalhar, né, até hoje. Aqui eu tenho alguns canais de YouTube que eu gosto muito, que são canais que para mim eles são canais gratuitos no geral, que ajudam bastante, viu? Que podem ajudar vocês a estudarem mais, né? Por exemplo, o primeiro, esse ABC Fluent. O ABC Fluent é um canal que ele começa assim do zero, do zero. Ele fala, ó, aqui nunca aprendeu inglês? Aula zero, clique aqui. Sabe? Assista esse vídeo, aula zero. Aí tem lá nível um, nível 2, nível 3 separadinho, para você realmente ir começando, né, a aprender. Usando exemplos, usando música, usando filme, listening, é uma forma de você fazer. Quando a gente fala que você tem que estudar todo dia, às vezes estudar todo dia é assistir um vídeo desse, por exemplo. É um estudar todo dia, você está de certa forma estudando todos os dias, é usar um Duolingo, né? É uma forma de estudar, tá? Ele tem uma carinha meio infantil, mas eu prometo que ele não é. É só a carinha dele também, essa coisa de usar os desenhinhos, né? Essa coisa, parece infantil, mas ele não é não, ele é um canal de inglês normal, não é uma coisa de kids, nada a ver. O English Bay é um canal muito famoso, principalmente fora do Brasil, mas ele é um canal famoso, tem bastante inscritos, bastante vídeo, né? Então é um canal bem interessante caso vocês queiram. Também ele tem essa coisa do curso, né? Dos níveis, e você vai estudar seu nível. Ele tem uma questãozinha de aplicativo que você pode baixar, que talvez algumas coisas são pagas. Não recomendaria nada pagando, mas utilizar aquilo que for gratuito acho que é válido. Um que eu gosto também, que eu acho bem engraçado, assim, bem interessante o que o rapaz aqui faz. O canal chama Fluentemente e não tem muitos inscritos, né? 135 mil. Mas é um canal que, por exemplo, ele pega, por exemplo, trailers de jogos, por exemplo, de videogame, e aí tem uma ceninha ali, uma fala, e aí ele pega aquela ceninha, vamos aprender essa ceninha, o que, que ele falou aqui, o que, que ele quis dizer, né? Vamos rever, vamos ver as palavras, vamos escutar de novo. Então é uma forma de aprender por repetição, né? De listening, vídeos curtos, 10, 15 minutos, e você aprende ali aquela ceninha daquele vídeo, daquele trailer, né? De alguma coisa pequena sempre e que vai talvez aí ampliando o conhecimento. É uma boa recomendação aí para vocês, três canais legais aí para vocês seguirem. Um Instagram que também eu queria que vocês seguissem, né? É o Instagram do AR Inter. Esse nome aí mesmo, AR Inter. AR Inter é assessoria de relações internacionais. Ele é do Centro Paula Souza, então é uma assessoria de relações internacionais. Tudo que for de ordem internacional vai aparecer para lá. Vai aparecer nesse Instagram ou nesse site. E como assim de ordem internacional? Que seja curso em inglês, curso em coreano, curso em espanhol, que seja oportunidades de intercâmbio, oportunidades de bolsa estrangeira. Por exemplo, está aberto lá no AR Inter uma oportunidade de bolsa de Santander. Tem uma seleção, tem uma questãozinha, mas tem uma oportunidade de bolsa lá que eu queria. Opa, desculpa. Que eu queria que vocês dessem uma olhada. E é uma oportunidade de bolsa feita pelo Santander. Ele pagaria, parece que R$ 3.000 de uma vez para o aluno, para ajudar nos estudos, para comprar um computador. E é algo que, assim, é interessante.
E ele é divulgado de forma interna, né? Porque ele não é divulgado, não adianta, isso daí não é uma coisa que tem que ser divulgada para fora, porque é algo só para os alunos, né? Então é um Instagram voltado para os alunos, apenas para os alunos, né? Não é para todo mundo acessar. Então assim, é algo mais interno, mas vocês agora, como alunos, precisam seguir, né? Por exemplo, às vezes no final do ano ou no meio do ano, eles fazem alguns cursos de verão em outras línguas. É uma disciplina só. Às vezes presencial, às vezes online, depende da disciplina. E cursos assim, por exemplo, como esses que estão na imagem, e todos em inglês. Então você faz uma disciplina, por exemplo, em inglês. Teu currículo vai melhorando, né? Eu lembro, por exemplo, nesse meio do ano, teve Cybersecurity Network. Quer dizer, pô, bem a área de vocês, né? Eu indiquei para os meus alunos também e tal. Mas é bem a área de vocês. Então, cibersegurança nas áreas de rede, por exemplo. Então tem tudo a ver com vocês. Então imagina, além do currículo aqui da ETEC, né, quando você termina, né, da graduação, além do inglês, do certificado, algumas disciplinas extras que você fez, como isso vai enriquecer o seu currículo, né? Então são bem interessantes. Mas claro, vocês têm que ir atrás desse acesso, né? Ninguém vai avisar vocês, ninguém vai bater na porta, né? Na medida do possível que eu ficar sabendo as informações eu mando, mas o interessante é vocês acessarem, seguirem essa página. Eu acho que é a parte mais importante aí, tá bom? Tem uma página do Instagram e tem esse site também. As duas formas são válidas. A prova vocês já fizeram, né? Vocês fizeram com a professora Luciana, certo? A professora Luciana aplicou a prova para vocês. Aí são os alunos que podem fazer uma prova de nivelamento, ou seja, podem ter uma forma de mudar um pouco ali o nível do curso, né? Alguma coisa assim. O... Eu fiquei sabendo de alguns alunos, talvez estejam aqui, que entraram, por exemplo, em listas de chamada, de segunda ou terceira lista de chamada, e aí não conseguiram fazer. É meio complexo isso daí, porque literalmente é a data que é nos pedido para fazer essa prova. Né? Essa prova tem data e ela tem que ser feita no começo porque é uma prova de nivelamento. Então é na primeira, segunda semana a gente tem que fazer isso porque a gente tem que saber o nível do aluno. Imagina fazer isso depois de 4 semanas ou 3 semanas, a gente vai aguardar muito com o aluno e aí talvez não dê para se incluir ele em outros cursos nem nada disso, tá bom? Mesmo assim, para tentar dar uma aliviada, caso alguém esteja nessa situação de ter entrado em listas de segunda ou terceira chamada, não sei a situação, vou pedir para me procurar essa semana para fazer essa prova essa semana. Só que assim, eu só tenho o horário da noite para aplicar a prova. Eu não trabalho na escola outros horários, né? Eu não consigo ter outros horários livres. Então eu teria o horário da noite, por exemplo, na terça, depois das 8h30 eu consigo estar no laboratório. Eu posso dar uma olhada qual laboratório a gente utiliza e aí utilizar algum laboratório para fazer essa prova. É uma prova na teoria rápida, né? Então vocês têm ali um tempinho, talvez até umas 9h30 vocês conseguem terminar e vai para a aula da noite também, quem tiver aula no segundo horário, para evitar perder. Porque de verdade essa prova já foi, que foi no sábado, né? Não dá para perder mais um sábado para isso, nem para fazer um outro dia para isso aí não tem como. Então o que é possível, caso algum aluno não fez essa prova, acha que talvez se fizesse iria bem, talvez passaria de nível, não teria que fazer o nível 1, nível 2, né? Principalmente alunos que estudaram inglês fora, né? Que tem algum tipo de certificado ou familiaridade com a língua. Pedir para me procurar, entre em contato comigo e a gente marca direitinho a sala. Mas assim, como eu disse, é o único dia que eu tô na FATEC é de terça-feira. Das 7 às 8h30 eu tenho uma aula, que é a aula de redes 3, e o que eu poderia fazer das 8h30 um pouquinho para frente. Até umas 9h20, até alguma coisa assim. Mas tem que ser algo rápido, né? Não dá para ficar muito além disso também, porque também tem uma aula, né? E os alunos da noite têm aula também com algum professor, né? Então fica algo meio complexo. Tá? Uma outra possibilidade é o aluno não participar e falar, não vou fazer a prova, não consigo na terça, não participar do semestre e aí no próximo semestre ele fazer essa prova,
na semana correta. Mas aí, de novo, no próximo semestre vai ser novamente na primeira semana de aula. Né? Ele é uma prova aplicada muito rápido mesmo. Então, a primeira, segunda semana, no máximo, ela já é aplicada. Tá? Mas ela é aplicada todo semestre para os alunos de primeiro ano, de primeiro semestre, ou de inglês 1, no caso. Então, caso você fale, professor, eu não vou fazer então, porque eu sei que eu vou pular. Só toma cuidado com essa coisa do sei que eu vou pular, chega na hora, faz a prova e não pula nada. Porque não é uma prova fácil. Quem fez também pode confirmar. É uma prova difícil, ela tem um nível de dificuldade ali, né? Você precisa acertar no mínimo 10 questões para começar a pensar a pular um nível, né? Imagina para pular diversos níveis, então como vai ser difícil. Então, mas para quem realmente estudou inglês, fez um curso, talvez é válido, tá bom? Pedir para entrar em contato comigo pelo Teams, manda uma mensagem aqui no chat do Teams. Hoje, amanhã, né? Amanhã não, amanhã é domingo, né? Hoje, segunda, mas de qualquer forma fica para terça, tá? Essa prova. Não consigo muito mais que isso aí. Mas a gente pode na terça fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui a gente tem algumas questõezinhas, né? O que fazer, o que não fazer, quer dizer, algo que a gente tem que combinar, né? Sobre fazer, ainda mais quando é uma aula que a gente não vai se ver ao vivo, né? Por exemplo, não entregar nada em branco, entregou a atividade em branco, para mim acabou, né? Porque é uma nota zero, não tem o que fazer, não tenho o que arrumar, não tenho o que ajudar o aluno. Né? Como é que eu vou ajudar um aluno que entregou uma atividade em branco? Não tem nada para eu ajudar ele, ele nem fez. Né? É diferente de se você entrega a atividade com alguns erros, eu apontar esses erros, né? Eu te mando mensagem, aponto os erros, mesmo que tenha uma nota ali um pouco mais baixa, pelo menos foi entregue, o aluno fez, ele participou. Isso, de certa forma, já ajuda, né? Tomar cuidado com falta, é, por essa característica de uma aula online, alguns alunos às vezes esquecem da vida e aí vão aparecer lá na última semana e falar, ai professor, sabe o que é? Que eu tava sem computador. Então você reprovou. Porque não é porque é uma aula online, que é uma aula que está sendo dada pelo computador, ou que vocês podem acessar ela pelo computador, que não é aula. Ainda tem umas características de aula, que é, por exemplo, a participação semanal, que é a frequência, que é a nota. Né? Precisa ter isso. Não vai ter nenhuma forma de facilitar, de ajudar, por ser uma aula online. Porque daí o aluno vem com uma, que é a última aqui, né, do sad story. Aí vem com aquela historinha triste, é que sábado você não sabe, que é teu trabalho, que não sei o que. Tudo bem, a aula tá online, mas ela tá gravada. Você pode fazer na segunda, você pode fazer na terça, você pode fazer no domingo, você pode fazer à noite, pode fazer à tarde, mas você tem que fazer. Não dá para lembrar de uma aula 3, 4 semanas depois que ela já aconteceu. Aí não tem o que fazer. Tá. Professor, eu acessei o link lá 23h59 e caiu. Então, porque ele tem um horário para fechar. Todos os links que forem enviados para vocês vão ter um horário para fechar. Né? Então, tem um compromisso. Tá? E aí não adianta, depois vou lá contar uma historinha triste, ele vai entender. Não, eu não vou, não vou, porque senão não tem valor nenhum que a gente está fazendo, o trabalho que a gente tem, né? Acaba tendo um valor nenhum. Se depois eu vou aceitar um aluno que faltou durante 2, 3 meses, um aluno que esqueceu de usar o computador. E aí, inclusive, estamos fazendo de uma forma que seja o mais inclusivo possível, até por conta de que a gente sabe que os alunos às vezes podem ter dificuldade, né? Tanto no sábado, tanto de acesso, por exemplo. Às vezes eu não consigo um computador. Não, dá para acessar o link aqui pelo celular. Dá para acessar o vídeo pelo YouTube. Tô deixando lá. As lives vão ser gravadas provavelmente pelo YouTube. Porque eu sei que no Teams é muito difícil. Né? Tanto gravar no Teams quanto enviar os vídeos para vocês ou compartilhar no Teams, ele tem uma dificuldade. Então vou gravar no YouTube o vídeo. Então é uma live direto no YouTube, sendo feita no YouTube, que vai ficar gravada no YouTube por um link. Né? Se você tem no link, você vai acessar. Tem uma atividade ali no final, é um link também que você tem no link, você vai conseguir acessar. Então não dá pra fazer algo depois de 2, 3 semanas. E todos os links eles expiram. Então eu coloco um link lá para vocês no Teams, esse link tem uma semana de acesso. Passou uma semana, o link expira. Aí vem um aluno e fala, pô, professor, cliquei no vídeo e ele não abriu. Então, ele não abriu porque ele expirou.
porque os vídeos têm tempo para expirar, tá? Então, assim, cuidado com esses detalhes. Às vezes, principalmente aluno de primeiro semestre, né, confunde um pouco as coisas de uma aula online, de uma faculdade online, de algo que eu posso fazer, né? Tem aquela associação ainda com aquela coisa da pandemia, né? Que eu fazia o que eu queria, a hora que eu queria, né? Não é assim, não é assim que funciona. Então tome um pouco bastante cuidado com essas questões. É, a parte dos do's, né, das coisas que nós temos que fazer, respecting deadline assessments, toma cuidado com deadline, tem a data final lá, essa data final é válida, não tem por que mudar uma data final, a não ser que aconteça alguma coisa na faculdade, naquele dia, a gente teve uma apresentação, tudo bem, acontece, dá para elaborar, né? Por exemplo, tem uma semana lá que vai ter uma semana de uma feira de tecnologia. Provavelmente naquela semana eu não ponho atividade, ou ponho uma atividade um pouco mais longa, né, com 2 semanas, porque eu sei que os alunos às vezes estão envolvidos na feira de tecnologia. Na outra semana que vem tem prova, por exemplo, vai que quando é assim, eu não vou deixar uma atividade na semana anterior, porque semana que vem tem prova, a prova é presencial, então todo mundo tem que entender a prova, né? No dia da prova, que é presencial, que estamos lá, o aluno faltou, não tem como ajudar. Tá? Você só, a não ser que seja uma falta médica, traga atestado, fale com seu coordenador. Tá? Então, qualquer coisa que precisar, trazer uma desculpa médica legal, manda pra mim. A professora tive que faltar, fiquei uma semana internada. Não, tá tranquilo, te manda um outro link, você vai fazer. Mas depois do médico saber, né? Então, sempre comunicar tudo via Teams, via e-mail, né? E principalmente tomar cuidado da sua vida acadêmica, né? Porque no final é isso, é sua vida acadêmica, você precisa tomar cuidado com ela, né? Para evitar qualquer probleminha. A gente está no primeiro semestre, começando um curso, então tomar um pouco de cuidado com as entregas, né? As datas, anota as datas, coloca um aviso no celular, né? Tem data de entrega, não esquecer da aula de inglês até sexta-feira, tem que saber, tem que colocar esses avisos, né? Para você, para ficar mais fácil, tá bom? Aqui nós já temos as datas. Eu coloquei exame, mas não é exame, é P3. Agora que eu vi, eu não consigo editar agora. Mas tudo bem, deixa assim, ó. P1 é uma avaliação escrita, é a primeira avaliação escrita. Ela deve acontecer entre 24 a 30 de setembro. Ela tem uma data aproximada, depende do dia da aula. Eu vou, conforme for chegando mais perto, eu vou falando as datas certinhas, mas é nessa semana, tá? P2 é um trabalho. Logo depois da prova eu já explico o trabalho, o que vocês têm que fazer e tal. Mas ele é um trabalho, é um seminário, uma apresentação. Ela vai acontecer provavelmente entre 16 a 20 de novembro. 20 de novembro é feriado, eu tenho que ver direitinho a data. Mas mais próximo, e quando eu for dar essa aula explicando o que precisamos fazer, eu já te falo a data direitinho. Pelo que eu tô vendo aqui, talvez vai ser 14 de novembro, na verdade. Porque 21 de novembro é emenda de feriado. Normalmente quando é emenda assim, a gente não tem aula. No sábado, por exemplo, provavelmente não tem aula. Ah, dia 14, dia 15 é feriado também. Ah, meu Deus. Tá bom. Talvez fique entre o dia 14 ou o dia 28 de novembro. A gente pensa aí numa data. E a prova, o que está escrito exame, mas na verdade é P3, seria a prova final, né? Ela é uma prova final ali para alguns alunos, alunos que por acaso não atingirem uma média, né? Que não tiverem uma nota ali, ela é normalmente aplicada na última semana de aula. Pelo que eu estou vendo aqui é dia 5 de dezembro. Né? Então a data mais ou menos dia 5 de dezembro ali deve estar acabando. Tá? Para vocês terem uma média dos dias. Então a gente pode talvez trazer o trabalho para o dia 7 de novembro, o exame para o dia 28 de novembro, e aí 5 de dezembro já fecha. Eu tenho que ver direitinho a data que o sistema fica aberto para eu lançar essas notas. Como eu coloquei aqui do dia 30, dia 4, eu não sei se dia 5 o sistema já está fechado. Então eu preciso só dar uma verificada nessas questões de data certinho. Mas eu falo para vocês, a gente vai mandando para vocês ali, vai ficar mais fácil, tá bom? Como que vai ser mais ou menos a programação do semestre e as notas, né? A gente tem lá P1, P2, né? E a gente tem uma P3. P3 são atividades, são listas de exercício que vocês vão fazer ao longo das aulas, né? Vocês vão fazendo umas listinhas
Por exemplo, imagina que vai ter que tenha 5 listas, por exemplo. Então, cada lista valeria 2 pontos. A gente vai ter uma terceira nota juntando essas 5 listas. Imagina que tenha 10 listas. Então, 10 listas vale 1 ponto cada uma. Junta as notas dela, vai ter uma nota a mais ali, certo? E aí a gente vai pegar essas 3 notas que você vai ter, P1, P2, P3, divide por 3 e ela tem que ser maior que 6, tá? Para quem não conseguir a nota maior que 6, né, nessa conta, daí fica sendo aquele exame, né, que a gente marcou ali que estava em dezembro marcado, que estava colocada a data mais ou menos ali em dezembro. Então, é uma forma de avaliar vocês, tá bom? De certa forma também, assim, com certeza vai ser mais de 5, porque vamos pensar que cada aula vai ter uma atividade, né? Então a gente vai ter pelo menos umas 8, 9 atividades aí. Vou tentar talvez deixar 10 atividades, porque daí fica cada uma vale 1 ponto, né? Fica mais fácil pra gente fazer as contas aí, tá bom? Mas tudo pelo Teams também, tudo link, nada muito absurdo não, prometo. É, algumas questões, né? Porque eu na primeira aula gosto de conversar, porque tem alguns alunos que sentem muita dificuldade de aprender inglês, né? E até um certo desânimo com a língua inglesa, ou um certo desânimo, por exemplo, com o ato de aprender, né? Aprende várias coisas, por exemplo, vários conhecimentos, mas o inglês tem algumas dificuldades. E aí eu falo pra vocês que, assim, é normal, né? É normal, faz parte mesmo. Aprender uma língua tem algumas exigências de aprender uma língua que são muito diferentes, por exemplo, de aprender qualquer outra habilidade na tua vida. Né? Por exemplo, aprender a mexer num carro, a mexer num motor, a mexer numa máquina, como vocês sabem também. São habilidades diferentes de aprender uma língua. Aprender uma língua ela tem habilidades que são, além de habilidades motoras, como aprender a falar, né? O som que faz as palavras, tem habilidades psicológicas mesmo. É o linguístico que a gente fala, né? Que é diferente. Então assim, é normal. Fiquem calmos. Né? Eu sei que muita gente tem um estresse com a língua inglesa, do tipo, eu nunca vou aprender, eu não vou saber, eu não sei. E não é verdade, é só a forma de aprender que é diferente. É só a forma que talvez você foi ensinado, que talvez não foi muito eficaz. O que precisa de verdade assim é conteúdo e quantidade. Né? Você tendo conteúdo e quantidade, não tem como não aprender. Mas que quantidade a gente está falando? Lembra aquela conta doida lá que eu fiz de 20 minutos por dia? Dá 5 dias. Né? Claro, imagina eu te soltar num país que você nunca ouviu falar e você ficar 5 dias naquele país. Você com certeza não sabe falar tudo naquele país depois de 5 dias. Mas talvez também você já não passa fome, né? Você já sabe pedir comida, você já sabe falar água, né? Você já sabe falar as coisas básicas como obrigado. Talvez você já sabe se apresentar. Isso é o inglês básico. Quando a gente fala que o seu inglês é básico, é isso. Você tem ali uns 5 dias de sobrevivência naquele país. Imagina se a gente consegue deixar você lá no país bem estranho e volta depois de 20 dias. Talvez você não saiba falar sobre política internacional naquela língua, mas provavelmente você já sabe falar de um filme que você viu, você já sabe comentar sobre o seu dia, você já sabe falar sobre planos no futuro, né? Sobre o que você vai fazer, você já consegue conversar um pouco mais. Alguns alunos conseguem já, talvez, namorar, né? Depois de um tempo, já conseguem conversar nesse sentido. É claro, ainda talvez falte ali uma quantidade de inglês necessária para falar de política internacional, para falar sobre fazer um resumo de um filme, mas um resumo crítico, né, para você falar aquilo que você achou do filme. Talvez isso ainda falte um pouco de vocabulário, mas vocês já conseguiram falar essas coisas básicas, seria o intermediário. E o avançado é isso, o avançado é 30, 40 dias depois, né? Talvez mês depois, 2 meses depois, eu voltar para aquela pessoa e aquela pessoa já está sobrevivendo, ela já está conversando, ela já tem um relacionamento, às vezes ela já conversa com alguém, ela já tem amigos, ela já consegue falar sobre aquilo que está acontecendo no país, na cidade, né? Os problemas. Isso é ser fluente, tá? Então, fazer uma aula de inglês que seja 2 horinhas por semana não vai te dar aqueles 5 dias no final do ano.
vai te dar menos. Então por isso que a gente fala, você precisa de constância de estudo. Que seja 10 minutos, mas precisa de constância de estudo. Depois de 10 minutos, faz 20 minutos por semana, faz por dia, né? Faz 30 minutos por dia. Você vai ter uma constância de estudo. 30 minutos por dia. Deixa eu fazer as contas aqui. Aproveitar que eu não tô com a câmera aberta, eu ligo a calculadora. Aí que feio, né? Mas em minha defesa, eu sou formado em letras. Então, ó, 30 minutos dá 10.900 e pouco. Dividido por 60. 180 dividido por 24. Dá 7 dias a uma semana e pouco. Uma semana e alguma coisinha. Imagina se você falar 30 minutos ali, é tipo uma semana morando fora. Então olha a diferença, né? Mas uma semana morando fora, 7 dias e meio, né? Imagina uma semana morando fora, quanto também você não aprenderia, né? Até porque são 7 dias inteiros, né? Você morando fora, você tem os horários que você não fala com ninguém, que você dorme, que você come, né? Eu não sei se estaria 7 dias conversando, mas é uma opção, inclusive. Tá bom? Existem alguns fatores para a gente achar difícil aprender uma língua. O primeiro fator é o fator fonético. E aí, quando eu falo de língua, eu estou falando de inglês específico. É o fator fonético, que é a forma que é o som das palavras. O som das letras em inglês é diferente do som das letras em português. Enquanto a gente tem as nossas letras que tem basicamente o mesmo som, né, a forma de falar o A é mais ou menos igual, quase que no país inteiro, com algumas variações que a gente chama de sotaque, mas no geral todo mundo fala A. Né? O A dentro da frase ele normalmente é muito parecido. Em inglês, só a letra A ela tem 3 formas de falar diferente. Né? Então, a gente, por exemplo, tem a palavra idade, que é age. E aí você tem a palavra maçã, que é apple. As duas começam com A e elas não são o mesmo A. Porque age é bem diferente de apple. Um é fechado, um é aberto. Né? Então, só aí já é uma diferença em inglês que a gente tem que se atentar. Isso é uma diferença importante. Né? Outra questão é a questão linguística. É uma língua que vem de uma outra região, que tem outras palavras, que veio de outro contexto. Muito aluno fala assim, é mais fácil aprender o espanhol. O espanhol ele veio da mesma região que o português. Então, na teoria, ele segue regras muito parecidas com o do português. Então, na prática, aparenta ser mais fácil. Não é mais fácil, mas aparenta ser mais fácil. Principalmente nos níveis iniciais. Mas já te dá um spoiler que no intermediário e no avançado do espanhol é tão difícil quanto o inglês, por exemplo. Mas aparenta ser mais fácil no inicial por conta da similaridade. Algumas coisas são parecidas, então você não tem tanta dificuldade e tal. Conforme você for estudando, você vai perceber que tem coisas bem diferentes, tem palavras bem diferentes, e que você vai ter que se acostumar. Mas no começo realmente aparenta ser mais fácil. O terceiro fator é neurocientífico, quer dizer, quando a gente aprende uma língua depois de adulto, é mais difícil porque você já tem uma linguagem instalada aí no seu cérebro, o computador, que é a língua portuguesa no Brasil, né? A própria língua portuguesa em Portugal já é diferente, você já teria dificuldade, porque a gente tem instalado ali o língua portuguesa no Brasil. Então, aprender uma língua depois que já está funcionando, que já está com uma outra língua instalada, é mais complexa. Imagina que é uma máquina funcionando que você está tentando trocar alguma peça importante dessa máquina. É um computador funcionando com um sistema operacional e aí sem desligar você instala um outro sistema operacional junto. Não tem como, você precisa ter um momento que você vai falar, esse momento é um momento só no novo sistema operacional, né? Eu tenho que parar essa máquina um minutinho para instalar. E o que é isso? Isso é só um momento de estudo que você precisa ter. Né? Não tem jeito. Não, não é fácil. E vencer essas 3 barreiras é o que vai te permitir aprender inglês depois de um tempo. Ai, droga. Opa, aqui eu fechei. Então é isso, gente. Hoje, na verdade, é uma apresentação. A gente tem várias questõezinhas para serem trabalhadas, né? Principalmente o acesso de vocês ao Teams. Se alguém tiver dificuldade, procurar. Né? Eu pedia sempre para os representantes de sala, caso algum aluno comente que não teve acesso, mandar o link do vídeo. Né? Eu vou deixar sempre o link lá no Teams, numa postagem,
As postagens no Teams eu faço sempre ali com a data da aula, a data do dia, né, o número da aula, ó, aula 1, data tal. Então você consegue seguir uma sequência lógica. Às vezes você se perder, né, qualquer postagem nova. Mas também no Teams, colocar ali um sininho, colocar um aviso, colocar um alerta para que você receba notificações no Teams. Estar ali no celular na medida do possível, caso o celular com suporte, né, tenha um acesso, estar ali no celular, porque é uma forma aí de você ter o acesso aí à informação que a gente precisa, tá bom? Quem quiser me conhecer um pouco mais também, tem um Instagram aí, eu tenho um canal do YouTube. O canal do YouTube vocês vão acabar vendo, porque eu vou mandar os vídeos por esse canal. Mas eu tenho no Instagram também, quiser, posto minhas fotos lá, posto as fotos de viagem. Essa foto, inclusive, que tá no fundo, eu que tirei. Então, assim, adoro viajar, adoro passear, né? Acabo postando alguma coisinha. Também pode conversar comigo por lá. Às vezes respondo mais rápido que no Teams, né? Porque eu também não fico com o Teams o tempo todo instalado, né? Eu uso ele mais de noite, que eu trabalho nas faculdades, né? De dia eu trabalho em ETEC, então acaba a gente não utiliza tanto o Teams, tá bom? Mas é uma forma também de a gente se conhecer um pouco fora daqui. A gente vai acabar se vendo, claro. Tem os dias lá específicos, né? Nossos horários, a gente vai acabar se vendo. Mas também é uma forma aí de a gente já se conhecendo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, quer vir conversar, manda mensagem no Teams, pode mandar áudio, não tem problema. Vou mandar mensagem, ela manda áudio lá no Teams, no chat, a gente conversa, eu respondo. Fiquem em paz, tá bom? Na medida do possível a gente vai conversando e respondendo sempre ali. Eu vou entrando, respondendo de vez em quando, né? Não tem muito estresse não, tá bom? Mas é isso. Para hoje eu vou fazer só esse controle da aula mesmo, né? Sem um controle de lista de presença nem nada, porque tem muito aluno às vezes ainda entrando. Essa aula, inclusive, ela vai ficar aberta sempre, né? Porque tem muito aluno ainda entrando, né? As listas de chamada. Quem tiver aquela situação lá da prova NEPO, a prova de nivelamento, para tentar eliminar a disciplina, ou pelo menos tentar terminar alguns semestres dessa disciplina, me manda mensagem pra gente combinar direitinho, eu saber uma quantidade, eu preciso reservar uma sala com laboratório de informática. Essa prova é feita por meio de computador. E quem for fazer a prova também não esquece, precisa trazer um fone de ouvido, tá? Para facilitar aí para vocês ouvirem e de preferência um fone de ouvido com fio. Eu tenho alguns, mas nem todos funcionam, né? Sabe como é que é? Então se você puder trazer o seu, fica mais fácil ainda, garantia que você vai ouvir bem, tá bom? É isso, a próxima aula espero estar com o vídeo restaurado e menos dificuldades aí de gravação. Pedir desculpa, hoje foi meio caótico aqui. Eu vou tentar gravar também num ambiente um pouco mais calmo, né? Achei aqui muito barulhento. Mas a gente vai dando um jeito, tá bom? Vamos melhorando aí, certo? Alunos, obrigado por hoje, pela participação. Qualquer comentário também pode mandar. A gente vai conversando, tá bom? E aí vamos também nos conhecendo. Obrigadão e até mais. Valeu!